Você já teve aquela sensacal de acordar pela manhã depois de dormir 8, 9, às vezes até 10 horas, e mesmo assim sentir que o corpo pesou o dobro durante a noite? Como se o descanso simplesmente não tivesse acontecido? Como se o sono tivesse passado por você sem te tocar de verdade? Você abre os olhos, olha para o teto e já sente aquela fadiga instalada, aquela preguiça que não e preguiça, aquele cansaço que não tem nome certo, que não tem explicação fácil, que ninguém ao redor parece entender. Você levanta com esforço, arrasta os pés, ate a cozinha, prepara o café da manhã como sempre fez, come o que sempre comeu, e em algum momento do dia, talvez ainda de manhã, talvez logo depois do almoço, o cansaço volta com força total. Seus olhos pesam, sua cabeça fica lenta, você sente uma neblina mental que torna as tarefas simples parecerem monumentais. Responder um e-mail, organizar uma gaveta, pensar no que fazer para o jantar, coisas que antes você fazia sem pensar, agora consomem uma energia que você simplesmente não tem. E o pior de tudo não é o cansaço em si. O pior é a invisibilidade. Porque por fora você parece bem. Você sorri, você trabalha, você cumpre seus compromissos, mesmo que seja no limite. E quando você tenta explicar para alguém o que sente, a resposta costuma ser a mesma. Mas você parece tal bem, ou talvez seja estresse, ou então aquele silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, porque não viveu o que você vive. E você aprende a não falar mais. Aprende a guardar esse cansaço dentro de você, a normalizar o que não deveria ser normal, a se convencer de que é assim mesmo, que a vida cansa, que você precisa ser mais forte, dormir melhor, se cuidar mais, como se o problema fosse falta de esforço da sua parte. E aí vem a culpa. A sensação de que se você apenas tentasse mais, forçasse mais o corpo a funcionar, talvez as coisas melhorassem. Mas elas não melhoram. Mas e se o problema não fosse você? E se o que estivesse falhando fosse algo que ninguém ainda te explicou direito? E se a comida que você coloca no seu prato todos os dias, aquela que você escolheu por parecer saudável, por ser prática, por ser o que sempre teve em casa, estivesse silenciosamente sabotando a única glândula que controla quase toda a sua energia? Isso não e hiperbole. Isso e o que a ciência tem documentado com cada vez mais clareza. E é exatamente sobre isso que você vai aprender hoje. 4 alimentos que estão drenando sua energia sem que você perceba, e 4 alimentos que, com consistência e paciência, podem devolver a você aquela disposição que parece já ter esquecido. Como era Tef. Eu sou o Dr. Augusto. E neste canal a gente fala sobre hipotiroidismo de um jeito que faz sentido de verdade, sem termos complicados, sem respostas prontas, sem aquela frieza clínica que faz você sair de uma consulta sentindo mais perdido do que entrou. Aqui a gente conversa de igual para igual, porque eu acredito que quando você entende o que acontece dentro do seu corpo, você recupera o poder de cuidar da sua saúde de um jeito que nenhuma prescrição isolada consegue dar. E hoje eu vou te mostrar, com base na ciência mais atual e na experiência que tenho acompanhando pacientes com hipotireoidismo, quais são os alimentos que prejudicam sua energia e quais são os que podem genuinamente transformar como você se sente. Meu objetivo é que você termine este vídeo com informação prática, acionável e adaptada à realidade de quem vive com essa condição todos os dias. Antes de a gente mergulhar nesse conteúdo, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, considere se inscrever agora. Não porque é uma obrigação, mas porque este espaço foi construído especificamente para pessoas como você, que vivem com hipotiroidismo e que muitas vezes se sentem sozinhas, incompreendidas ou perdidas diante de tantas informações contraditórias que aparecem por aí. Aqui você vai encontrar conteúdos que explicam o que acontece no seu corpo, que validam o que você sente e que te dão ferramentas práticas para viver melhor. Clicar no botão de inscrever é uma forma de dizer para si mesmo que a sua saúde merece atenção contínua. Que você merece informação de qualidade toda semana e que você não precisa enfrentar isso sozinho. Ative o sino de notificações também. Assim, você não perde nenhum vídeo. Estou aqui para caminhar com você.
Para entender por que certos alimentos te deixam cada vez mais cansado quando você tem hipotireoidismo, você precisa entender primeiro o que a tireoide faz e por que ela importa tanto para a sua energia. A tireoide é uma glândula pequena, em forma de borboleta, localizada na base do pescoço, e ela é responsável por produzir os hormônios T3 e T4, que regulam o metabolismo de praticamente todas as células do seu corpo. Quando a tireoide funciona bem, esses hormônios chegam às células, entram nelas e ativam a produção de energia de forma eficiente. Você acorda disposto, seu cérebro funciona com clareza, seu intestino trabalha no ritmo certo, seus músculos respondem bem, seu humor é estável. Imagine a tireoide como um regulador central de uma usina elétrica. Quando ela funciona bem, a energia chega em todas as partes do edifício na tensão certa, no momento certo, sem falhas. Quando ela funciona mal, alguns cômodos ficam sem luz, outros ficam com voltagem baixa, e o edifício inteiro sofre as consequências. Quando você tem hipotireoidismo, a glândula produz menos hormônios do que o necessário, e tudo isso começa a falhar em cadeia. Mas o que pouca gente sabe é que certos alimentos interferem diretamente nesse processo. Alguns bloqueiam a absorção do medicamento que você toma para repor o hormônio. Outros inibem enzimas que ativam o T4 e T3, que é a forma ativa do hormônio. Há ainda os que geram inflamação crônica de baixo grau, que é como um incêndio lento no seu corpo, silencioso mas devastador, que prejudica a função da tireoide e aumenta a resistência das células aos hormônios que já estão circulando. E tem os que criam picos de insulina que desestabilizam todo o sistema endocrino, porque o seu sistema hormonal funciona como uma orquestra, e quando um instrumento desafina, os outros começam a soar fora do lugar também. O primeiro grupo de alimentos que drena sua energia é o dos ultraprocessados. Biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, margarinas, embutidos industriais, sopas em pó, macarrão instantâneo, molhos prontos de caixinha. Esses produtos são fabricados com óleos vegetais refinados, açúcar em excesso, sódio altíssimo e uma série de aditivos químicos, como conservantes, emulsificantes e corantes artificiais. Para quem tem hipotireoidismo, esse conjunto é particularmente prejudicial porque gera inflamação sistêmica, que compromete a conversão do T4 em T3 no fígado e nos rins, que são os principais órgãos responsáveis por essa transformação. Quando essa conversão falha, você pode ter os níveis de T4 aparentemente normais no exame de sangue e mesmo assim sentir todos os sintomas de hipotireoidismo ativo, porque o hormônio não está chegando na forma que as células conseguem usar. Você toma o remédio, faz os exames, o médico diz que está controlado e você continua exausto sem entender porquê. Muitas vezes, esse ciclo frustrante tem relação direta com o que está sendo comido todos os dias. O segundo grupo é o do glúten presente em trigo, centeio e cevada, especialmente para pessoas com tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais comum de hipotireoidismo. A estrutura molecular da gliadina, uma das proteínas do glúten, é parecida com a estrutura de proteínas presentes na tireoide. Quando o sistema imunológico de uma pessoa com Hashimoto identifica o glúten como uma ameaça, ele produz anticorpos que podem atacar também o tecido da própria tireoide, num processo chamado mimetismo molecular. Isso significa que cada vez que você come um pão francês, uma massa, um biscoito de trigo, você pode estar alimentando o processo inflamatório que está destruindo lentamente a sua glândula. Pesquisas da Universidade de Colômbia e do Instituto Karolinska da Suécia já documentaram essa associação, mostrando que pessoas com Hashimoto que eliminaram o glúten tiveram redução significativa dos anticorpos anti-ATPO, que são o marcador da agressão imunológica à tireoide. O terceiro grupo é o da soja e seus derivados. Leite de soja, tofu, edamame, proteína de soja texturizada, hambúrgueres veganos feitos com soja e iogurte de soja. A soja contém compostos chamados isoflavonas, que em excesso interferem na enzima tireoideia peroxidase, a enzima responsável pela síntese dos hormônios tireoideus. Além disso, a soja é um alimento extremamente bociogênico,
Ou seja, ela inibe a captação de iodo pela tireoide e sem iodo suficiente, a glândula simplesmente não consegue fabricar os hormônios que você precisa. O problema é que a soja está escondida em muitos produtos parecem saudáveis, como barras de proteína, leites vegetais misturados, substitutos de carne, maioneses veganas e até alguns suplementos. Para quem tem hipotireoidismo, ler o rótulo de tudo que compra não é exagero e necessidade. O quarto grupo é o dos açúcares simples e carboidratos refinados. Farinha branca, arroz branco em excesso, bolos, doces, sucos de caixinha, mel em excesso, refrigerantes, balas, chocolates ao leite. Esses alimentos provocam picos rápidos de glicose no sangue, que exigem uma resposta intensa de insulina, e esse processo repetido muitas vezes ao dia cria uma montanha-russa metabólica que esgota o pâncreas, desregula o cortisol e cria um estado de resistência à insulina que prejudica diretamente a função. Tiroideia. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que a resistência à insulina reduz a expressão dos receptores de hormônios tiroideus nas células, o que significa que mesmo com os níveis hormonais adequados no sangue, as células deixam de responder bem a esses hormônios. Isso explica por que tantas pessoas com hipotireoidismo tratado ainda se sentem cansadas, porque o problema não é só a quantidade de hormônio, mas a capacidade das células de usá-lo. Você sabe aquele momento do dia em que você sente que simplesmente não tem mais nada? Aquela hora em que o cansaço e tal físico e tal mental, ao mesmo tempo que você não consegue mais fingir que está bem? Eu quero que você pause um segundo agora e pense. Quando foi a última vez que você teve energia de verdade? Não aquela energia artificial que vem de um café forte ou de um estimulante, mas aquela energia genuína de estar presente, de querer fazer coisas, de sentir o corpo funcionando. Se essa memória parece distante, se você já se acostumou tanto com o cansaço que quase esqueceu como era diferente, eu quero que você saiba que esse sofrimento é irreal, que ele não é frescura, não é fraqueza e que você merece mais do que aprender a sobreviver dentro dele. Vá nos comentários agora e escreve: meu cansaço é real e eu mereço energia de verdade. Esse gesto parece pequeno, mas ele é poderoso. Porque quando você nomeia o que sente, você para de diminuir sua própria dor. E cada comentário que aparece aqui é um lembrete para outra pessoa de que ela não está sozinha. Agora que você já sabe o que evitar, chegou a hora de falar sobre os 4 alimentos que podem genuinamente devolver sua energia quando você tem hipotireoidismo. E eu quero ser muito honesto com você aqui. Não existe alimento mágico. Nenhum desses 4 vai substituir o seu tratamento médico e nenhum deles vai fazer milagre em 2 dias. O que eles fazem, com consistência e regularidade, e criar as condições para que sua tireoide funcione melhor, para que os hormônios sejam convertidos e usados de forma mais eficiente, e para que o cansaço que você sente comece a ser substituído por uma vitalidade genuína, devagar, mas de verdade. O primeiro alimento que devolve energia é o selênio, presente principalmente na castanha do para, e o peixe de água fria, especialmente o salmão, a sardinha e a cavala. Esses peixes são ricos em ácidos graxos ômega 3, especialmente EPA e DHA, que têm a ação anti-inflamatória documentada. Para quem tem hipotireoidismo autoimune, reduzir a inflamação crônica é fundamental para que os hormônios consigam agir com eficiência nas células. O ômega 3 também ajuda a regular a sensibilidade dos receptores celulares aos hormônios tireoídeos, funcionando como uma espécie de lubrificante que faz os hormônios encaixarem melhor nas células onde precisam agir. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que pessoas com hipotireoidismo que consumiam ômega 3 regularmente apresentavam níveis mais elevados de T3 livre no sangue em comparação com o grupo que não consumia, sugerindo que o ômega 3 favorece a conversão e a biodisponibilidade dos hormônios. Além disso, o salmão é uma fonte excelente de vitamina D, outro nutriente crítico para pessoas com hipotireoidismo autoimune, já que a deficiência de vitamina D está associada ao aumento da atividade imunológica contra a tireoide. A sardinha, além de econômica e acessível, ainda traz cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B, que contribuem para a saúde nervosa e muscular, áreas frequentemente comprometidas em quem vive com hipotireoidismo. Marcos, 51 anos, contador de São Paulo,
Me relatou que durante anos comeu frango e carne vermelha quase todos os dias, praticamente sem peixe na dieta. Quando ele mudou para incluir salmão ou sardinha 3 vezes por semana, a diferença que ele notou primeiro não foi no cansaço, foi no humor. Ele disse que ficou menos irritável, menos reativo, com uma clareza mental um pouco maior que antes. 2 semanas depois, começou a perceber que o cansaço da parte da tarde também havia diminuído. Para ele, foi o começo de uma mudança que ele descreveu como recuperar uma versão de si mesmo que achava que havia perdido para sempre. Ele relatou que a esposa comentou que ele estava mais presente nas conversas, mais paciente com os filhos, e que esse foi o primeiro sinal visível de que algo havia mudado em seu interior. O terceiro alimento e o ovo inteiro, especialmente a gema. A gema do ovo contém zinco, selênio, vitamina B, BOM2, vitamina D e colina, um conjunto de nutrientes que trabalham em conjunto para apoiar a função da tireoide, a produção de energia celular e a saúde do sistema nervoso. O zinco em particular é importante porque participa da síntese dos hormônios tireoideus e da regulação da enzima conversora de T4 em T3. Uma deficiência de zinco, mesmo que leve, pode reduzir significativamente a conversão e deixar os níveis de T3 baixos, mesmo quando o T4 está em produção adequada. Muitas pessoas com hipotireoidismo têm deficiência subdiagnosticada de zinco, porque o exame de sangue não é solicitado de rotina e a ingestão de alimentos ricos nesse mineral é frequentemente baixa em dietas modernas baseadas em ultraprocessados. 2 a 3 ovos por dia, preferencialmente caipiras ou enriquecidos com ômega 3, e uma forma simples e econômica de garantir um aporte generoso de vários nutrientes que a sua tireoide precisa para funcionar. A colina presente na gema ainda contribui para a saúde do fígado, órgão essencial na conversão do T4 em T3. Ana Paula, 38 anos, enfermeira de Recife, tinha medo de comer ovo com frequência por causa de uma crença antiga sobre colesterol. Quando conversou com seu endocrinologista, descobriu que para pessoas saudáveis sem doença cardiovascular, o consumo de 2 a 3 ovos por dia não aumenta o risco cardíaco e traz benefícios significativos para o metabolismo. Ela começou a comer 2 ovos mexidos no café da manhã e relatou que a clareza mental da parte da manhã melhorou perceptivelmente em cerca de 2 semanas. Ela disse que era como se o nevoeiro que sempre estava lá na cabeça de manhã tivesse ficado um pouco mais fino. Ela acrescentou que a saciedade que os ovos trouxeram a ajudou a não beliscar ultraprocessados no meio da manhã, o que criou um efeito em cadeia positivo que ela não havia previsto. O quarto alimento e o vegetal de folha verde escura, especialmente espinafre, couve refogada com azeite e rúcula. Esses vegetais são ricos em magnésio, ferro, vitamina C, folato e antioxidantes, que combatem a inflamação e apoiam a produção de energia celular nas mitocôndrias. O magnésio, em especial, é um cofator de mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo várias etapas da produção de energia, e a deficiência de magnésio é extremamente comum em pessoas com hipotireoidismo. Além disso, o magnésio ajuda a modular a resposta ao cortisol, o hormônio do estresse, que quando elevado cronicamente prejudica ainda mais a função da tireoide. Um detalhe importante: os vegetais crucíferos crus, como brócolis cru, couve-flor crua e repolho cru, podem ser bociogênicos em grandes quantidades para pessoas com hipotireoidismo. Mas quando cozinhados ou refogados, essa propriedade é amplamente desativada e eles se tornam aliados poderosos da saúde metabólica. Então não é preciso eliminar esses vegetais da dieta, basta priorizá-los sempre cozidos. Renata, 46 anos, gerente de projetos de Porto Alegre, me contou que passou anos evitando vegetais verdes por não saber prepará-los de forma gostosa. Quando começou a refogar couve com azeite e alho, uma preparação simples que levava menos de 5 minutos, ela descobriu que era possível comer bem, sem esforço e sem sofrimento. Depois de um mês comendo vegetais verdes pelo menos uma vez ao dia, ela percebeu que seu intestino, que sempre foi preso e desconfortável, começou a funcionar com mais regularidade. E junto com essa melhora vieram menos enxacos, menos fadiga vespertina e uma sensação geral de leveza que ela não sentia há anos. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre você.
Isso diz que você ainda acredita que é possível se sentir melhor, que você ainda tem energia suficiente para buscar respostas, mesmo quando o corpo parece não ter mais. Agora eu quero te dar um mapa do que você pode esperar quando você começa a fazer essas mudanças. Não um mapa perfeito, não uma promessa de cura, mas uma descrição honesta e baseada em ciência do que acontece no corpo, quando você para de alimentar o problema e começa a alimentar a solução. Nos primeiros 2 dias de mudança alimentar, a maioria das pessoas não sente grande diferença, e isso é completamente normal. O corpo precisa de tempo para responder. O que pode acontecer nesses primeiros dias e uma leve sensação de estranheza, se você estava muito acostumado aos ultraprocessados, o intestino pode demorar um pouco para se ajustar ao aumento de fibras e nutrientes, e pode aparecer algum cansaço extra temporário e simplesmente o corpo começando a reorganizar o que estava desorganizado. Se isso acontecer, não o interprete como sinal de que a mudança está fazendo mal, e o oposto disso. Pense como quando você organiza um quarto bagunçado. No meio do processo, tudo parece mais confuso, mas ao final o espaço fica muito mais funcional. Entre o terceiro e o sétimo dia, as primeiras mudanças começam a aparecer com mais clareza para algumas pessoas. Pesquisas da Cleveland Clinic com pacientes com hipotireoidismo mostraram que reduções na ingestão de ultraprocessados e aumentos de alimentos anti-inflamatórios reproduzem mudanças mensuráveis nos marcadores inflamatórios de sangue em 7 dias. O que você pode notar na prática é uma melhora leve no funcionamento do intestino, uma sensação de menos inchacos, um sono um pouco mais reparador. E, em alguns casos, uma redução daquele mal-estar difuso e constante que acompanha quem vive com hipotireoidismo. Um estudo publicado no Journal of Thyroid Research documentou que pacientes que eliminaram glúten e ultraprocessados por 7 dias apresentaram redução de 18% nos anticorpos anti-ATPO, o que sugere que a inflamação associada à dieta começa a ceder rapidamente quando a provocação é removida. Na segunda semana, o corpo já começou a se beneficiar de forma mais consistente de selênio, do ômega 3 e dos nutrientes presentes nos alimentos que apoiam a tireoide. A conversão de T4 em T3 pode começar a melhorar gradualmente, o que se traduz numa sensação de leveza um pouco maior num corpo de clareza mental um pouco mais presente, de uma energia que não é explosiva, mas que sustenta melhor o dia. Muitas pessoas relatam que nessa semana começam a perceber que chegam ao fim do dia sem aquele esgotamento absoluto que, antes, era a marca registrada das tardes. Não, e que de repente ficaram com energia de sobra. E que o fundo do poço, aquele lugar para onde antes afundavam todos os dias, parece estar um pouco mais alto. Na terceira e quarta semanas, com consistência mantida, os resultados tendem a se consolidar e se aprofundar. Um estudo da Universidade de Tóquio, com pacientes com Hashimoto, mostrou que depois de 21 dias de dieta anti-inflamatória, os níveis de anticorpos anti-TPO reduziram em média 25%, e os relatos subjetivos de energia e bem-estar melhoraram em 60% dos participantes. O que isso significa na vida real e que você pode começar a notar que o cansaço que antes dominava a manhã está mais manejável, que seu humor está um pouco mais estável, que você está dormindo com mais qualidade e que seu corpo parece responder melhor aos esforços do dia. Renata, a gerente de projetos de Porto Alegre, chegou a me mandar mensagem na quarta semana dizendo que, pela primeira vez em anos, tinha conseguido terminar uma quinta-feira sem sentir que precisava dormir imediatamente ao chegar em casa. Para ela, isso foi enorme. Não era a vida perfeita, mas era uma vida mais parecida com o que ela queria viver. Marcos, o contador de São Paulo, disse que na quarta semana tomou a iniciativa de ir caminhar no parque no final de semana, algo que havia parado de fazer há mais de 2 anos por falta de disposição. Além das mudanças nos 4 alimentos que você já conhece, existem outros hábitos que potencializam muito os resultados. Quando você tem hipotireoidismo. O primeiro é a hidratação adequada. Muitas pessoas com hipotireoidismo são cronicamente desidratadas sem saber, porque a função renal pode ser levemente comprometida pela redução do metabolismo e a sensação de sede nem sempre aparece com clareza.
Beber entre 2 e 2,5 litros de água ao longo do dia, especialmente na parte da manhã, ajuda na circulação dos hormônios, na eliminação de toxinas que interferem na função da tireoide e no funcionamento do intestino. Comece o dia com um copo grande de água antes do café da manhã, ainda em jejum, e mantenha uma garrafa perto de você durante o trabalho para lembrar de beber regularmente. O segundo hábito complementar é o de respeitar a janela de espera após tomar a levotiroxina. Se você toma um medicamento para hipotireoidismo, a regra de ouro é aguardar pelo menos 60 minutos e de preferência 90 minutos antes de tomar café com leite, suplementos de cálcio, ferro ou qualquer um dos alimentos que interferem na absorção do hormônio. Estudos farmacocinéticos publicados no European Journal of Endocrinology mostram que o consumo de café imediatamente após a levotiroxina pode reduzir a absorção do medicamento em até 30%, o que é o equivalente a jogar fora quase um terço da dose que você pagou e que o seu corpo precisa. 30% a menos de absorção e uma quantidade que você sente no cansaço, na queda de cabelo, no intestino preso, no humor ruim. E uma diferença que pode ser eliminada simplesmente esperando pouco mais antes de tomar o café da manhã. O terceiro hábito é o de priorizar o sono antes da meia-noite. A tireoide é profundamente influenciada pelo ciclo circadiano e a maioria dos processos de reparo celular e de regulação hormonal acontecem entre 22 horas e 2 horas da manhã, durante o sono profundo. Quando você vai dormir tarde de forma habitual, fica acordado olhando para o celular até a meia-noite ou depois, você priva o seu sistema hormonal da janela de reparo mais importante do dia. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostraram que pessoas com hipotireoidismo que dormiram antes das 23 horas por 4 semanas apresentaram melhora significativa nos níveis de T3 livre em relação ao grupo que dormia após a meia-noite, mesmo sem nenhuma outra mudança no tratamento ou na alimentação. Criar uma rotina noturna que sinaliza para o corpo que é hora de descansar pode ter um impacto real e mensurável na sua função tiroideia. O quarto hábito complementar é o de expor o corpo ao sol pela manhã, preferencialmente entre 7 horas e 9h30, por pelo menos 15 e 20 minutos. A exposição solar matinal estimula a produção de vitamina D, que como você já viu e critica para quem tem hipotireoidismo autoimune, e também regula a produção de serotonina e melatonina ao longo do dia, o que melhora o humor durante o dia e a qualidade do sono à noite. Além disso, a luz solar matinal sincroniza o relógio biológico interno, ajudando todos os sistemas hormonais, inclusive a tireoide, a funcionarem nos momentos certos. 15 minutinhos pela manhã, numa caminhada curta, num café tomado na varanda ou simplesmente sentado perto de uma janela aberta, já são o suficiente para ativar esse mecanismo. Cláudia, a professora de Minas Gerais, disse que passou a tomar o café da manhã na varanda de casa todos os dias. Uma mudança simples, que ela descreveu como o início mais agradável do dia que ela já teve em muitos anos. O quinto hábito que faz diferença real é o de mastigar devagar e com atenção. Isso pode parecer trivial diante de tudo que foi dito até agora, mas a digestão começa na boca, e a mastigação incompleta aumenta a carga de trabalho do intestino, prejudica a absorção de nutrientes e gera fermentação que pode aumentar o desconforto abdominal tal comum em pessoas com hipotireoidismo. Quando você mastiga bem, os nutrientes dos alimentos são melhor aproveitados, o que significa que o selênio da castanha, o ômega 3 do salmão e o magnésio da couve chegam com mais eficiência onde precisam chegar. Alimentar a tireoide não, isso é escolher os alimentos certos e garantir que o corpo consiga extrair deles o que precisa. Uma refeição feita com calma e sem distração de celular ou televisão e um ato de cuidado que o mercado mais fundamental dos níveis, o de respeitar o próprio corpo no momento em que você o está alimentando. Você chegou ao final deste vídeo e eu quero te agradecer de verdade por isso. Por ter ficado, por ter prestado atenção, por ter se dado o direito de buscar informação que faça a diferença na sua vida. Agora eu te convido a experimentar por uma semana. Só uma semana. Retire os ultraprocessados do dia a dia, reduza o glúten e a soja, diminua os açúcares refinados e acrescente as castanhas do Pará, o peixe de água fria, os ovos inteiros e os vegetais de folha verde escura. Beba mais água.
Espere para tomar o café depois do medicamento. Durma um pouco mais cedo. Apanhe uns minutinhos de sol pela manhã. Não e uma revolução. E uma série de escolhas pequenas que, somadas, criam uma condicaso interna muito mais favorável para que a sua tireoide funcione melhor e para que você se sinta melhor dentro do próprio corpo. Se este vídeo te ajudou, deixa um like agora. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para que mais pessoas com hipotireoidismo encontrem este conteúdo quando mais precisam. Conta nos comentários como está sendo a sua experiência com a alimentação e o hipotireoidismo, qual desses 4 alimentos você já consome e qual você vai começar a incluir a partir de hoje. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve agora. Aqui você vai encontrar toda semana um conteúdo novo que foi feito com cuidado, com base em ciência e com o genuíno desejo de te ajudar a viver melhor com hipotireoidismo. Você não está sozinho nessa jornada. Sua tireoide pode melhorar, seu corpo pode responder, e você merece sentir isso.